Olá pessoal, aqui é o Eric Ramos e nós vamos dar sequência na série Aprendendo Xadrez, né? Esse é o vídeo 2 da série. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, pode conferir aqui na descrição do canal para já assistir e se inteirar do assunto. Bom, vamos lá. Como eu vim comentando, né, o xadrez é uma modalidade para todo mundo. Então, alguns aqui podem estar buscando aprender a modalidade, outros ainda tirar algumas dúvidas. Também dedico esse canal para os professores, para os educadores, enfim, para todo mundo que quiser ensinar alguém, fica aí uma boa pedida. Bom, mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, no primeiro vídeo, nós falamos dos peões, né? E neste vídeo de agora eu vou seguir com as demais peças. Vamos falar sobre a torre, bispo, dama e cavalo, o movimento e a captura. Lembrando que o peão tinha movimentos diferentes das capturas, e já as demais peças não. Elas vão respeitar sempre que, do mesmo modo que eu movimento elas, eu posso capturar, né? O que isso significa? Então vamos para a torre. Então a torre é a primeira peça do estudo de hoje. A torre é uma peça que se movimenta em linha reta, como pode-se dizer. O que é a linha reta, gente? Ela pode se movimentar na vertical e pode se movimentar na horizontal, né? Lembrando que o lance que a torre fizer, ele pode ser apenas um movimento ou ele pode exercer uma captura. Então vamos para um exemplo aqui. Vou colocar um exemplo simples para a gente entender. Certo? Então o que acontece aqui? Na vertical, eu posso me movimentar nessas casas para frente, são as casas em verde, ou eu posso movimentar até capturar a peça adversária, esse peão preto aqui, correto? Então eu vou estar respeitando o movimento da torre, movimentando duas casas para frente, ou vou realizar um movimento de captura e chegar no peão, correto? Então eu poderia, por exemplo, fazer a jogada torre captura o peão de E7. E aqui na horizontal temos a opção de andar uma casa para o lado direito. Se eu fosse andar duas casas já não seria possível, pois eu tenho uma peça da mesma cor, uma peça do meu time, certo? Então eu não consigo ocupar a casa de que já existe uma peça da minha cor, né? E eu também não consigo chegar até a casa H4, que é a casa mais extrema, porque eu teria que passar por cima de uma peça minha, correto? Então o movimento da torre é bem tranquilo. Então eu vou simbolizar aqui com as setas, seria o máximo movimento, né, que a torre poderia exercer. Então essa seria a capacidade de mobilidade da torre. E em caso de capturas, a torre poderia fazer o movimento em linha reta e capturar esse peão preto, peão adversário. O movimento da torre é um movimento bem simples. Basta a gente lembrar que a torre ela anda em linha reta. Vamos para a próxima peça. A próxima peça é o bispo. O bispo também tem um movimento bem tranquilo. Ele é uma peça que se movimenta nas diagonais. Então, vou simbolizar aqui as setas, serão as opções de movimento e captura do bispo. Ok? Vamos lá colocar um exemplo agora. Vou aproveitar e vou colocar dois bispos, para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona. Certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui mais alguns peões, para a gente entender um pouquinho aí de cada que os bispos vão poder fazer. Bom, vamos lá. Então, eu vou chamar esse bispo da esquerda aqui, vou pintar ele de verde. Tá? E esse bispo da esquerda, ele está dominando as casas pretas, né? As casas mais escuras. Então, quais seriam as opções de movimento para ele? Ele pode andar uma casa na diagonal pela esquerda e pode andar toda essa diagonal
pela direita. Notem que ele não consegue fazer movimento para trás, porque já está ocupado de outras peças. Então o bispo ele não consegue se movimentar. O que eu digo, pessoal, em relação a se movimentar e captura? Qual que é a maior diferença? Quando eu digo que eu vou me movimentar, eu vou estar vou realizar meu lance de modo que eu ocupe uma casa vazia. Então isso eu entendo como movimento. E quando captura, eu já estou dizendo que eu estou capturando uma peça adversária, tá? Então por isso que estou simbolizando aqui em verde. Então essas são as possibilidades de movimentação. E eu vou simbolizar agora em vermelho as possibilidades de captura. Então eu posso capturar esse peão da casa D2 e posso capturar o peão de A5, porque eles estão no raio de ataque do bispo, certo? Então agora eu vou fazer uma seta em vermelho aqui. Então o bispo ele consegue capturar o peão de A5 e consegue capturar o peão de D2, correto? A única jogada que realmente ele não consegue fazer é aqui para B2, né? Vou pintar de amarelo aqui. Esse peão de B2 é um peão de mesma cor, então ele impossibilita uma movimentação para essa casa de B2, correto? Agora vamos tratar do bispo mais à direita aqui do tabuleiro. Esse bispo, ele vai ser o bispo que vai trabalhar nas casas brancas, então vamos lá. Então ele pode ocupar aqui o extremo esquerdo por baixo também. Para cima ele não consegue, né? Porque existe uma peça de mesma cor. E aqui para baixo ele pode ir até a casa F3. Correto? Então essas são as possibilidades de movimento do bispo branco, de casas brancas. E existe a possibilidade de captura. Esse peão de G2 ele está no raio de ataque aqui do bispo. Então existe essa possibilidade de captura, correto? Depois, mais para frente, entendendo um pouquinho mais o jogo, vocês vão poder avaliar se é melhor capturar a peça, se é melhor apenas movimentar. A gente vai levar em consideração outras coisas, ok? Vamos agora para a próxima peça. É a dama. Correto? Vamos lá, vamos seguir aqui. A dama, pessoal, ela é uma peça que a gente costuma chamar que é uma peça híbrida, né? Ela é uma peça 2 em 1. Por quê? Ela faz os movimentos como se fosse torre. Então ela faz os movimentos da torre vertical e horizontal. E ela faz o movimento do bispo. Então ela pode andar nas diagonais aqui. Ela é conhecida como a peça mais forte do jogo de xadrez, devido às possibilidades. E por que ela é híbrida, né? Porque vamos dar um exemplo aqui. Eu posso fazer o movimento agora como se eu fosse uma torre, e no meu próximo movimento eu resolvo fazer um movimento em diagonal como se fosse um bispo. Então existe essa troca. Ora eu faço o movimento como se fosse um bispo, ora eu faço como se fosse torre. Então isso que dá a dinâmica dessa peça e torna ela tão forte, né? Vou dar um exemplo aqui de movimento e captura dela. Ela realmente existe muitas possibilidades com a dama, tá? Então a gente vou tentar trazer aqui algumas coisas, tentar não deixar faltar nada aqui do entendimento. Então, vamos lá, coloquei uma posição aqui bem bagunçada, né? Então ela como um movimento de torre, ela pode fazer os movimentos nessas casas vazias, na vertical e na horizontal. Como bispo, ela tem essas opções aqui em amarelo. Tá? Então, essas são as opções de movimento em que a dama possa fazer, correto? Agora, vamos fazer em vermelho as opções de captura. Então, a dama ela pode fazer um movimento de bispo e capturar aqui em diagonal o peão de H7. E ela pode fazer um movimento em diagonal e capturar o peão de C6. Vejam que ela não consegue capturar esse peão de B7, certo? Porque ela ia estar infringindo uma regra. Então, ela teria que pular uma peça, tá? Então, a dama não é uma peça que pula. Então, se a dama
realizar a jogada dela e capturar o peão, finalizou a jogada da branca, é a vez da preta, correto? Então não existe a possibilidade de capturar esse peão de B7 já logo na primeira jogada. E como torre, né, então a gente viu aqui que ela consegue capturar como bispo esses dois peões, e como torre eu consigo andar na horizontal e capturar esse peão, e eu consigo andar na vertical e capturar o peão de E7. Então eu tenho essas duas opções de captura com movimento de torre e tenho as opções de captura com movimento de bispo. Tá? Lembrando que vai depender da posição, vai depender da estratégia do jogador, qual deve ser a escolha. E agora um pouco falando das limitações, né? Então, os peões brancos, eles estão delimitando os movimentos da dama. Então, por exemplo, a dama, ela não consegue alcançar essas casas aqui da diagonal para trás, porque o peão de mesma cor está impedindo essa movimentação aqui. Certo? Isso também vale para esse peão aqui de B4. Ele vai deixar com que a dama se movimente apenas duas casas. Ele impede, né, algum tipo de movimento até o extremo do tabuleiro. Certo? Então isso aqui é um pouco do movimento da dama. E por último nós vamos falar do cavalo. O cavalo é uma das peças mais peculiares do jogo, né? A gente costuma falar que é a peça de mais dificuldade de entendimento. Acredito que ela é a peça mais dinâmica, mas ela que gera um pouquinho mais de discussão sobre o movimento. Vamos lá. Qual que é a regra do movimento e captura do cavalo? Os lances de cavalo eles são feitos formando a letra L. O que é a letra L, Eric? Se vocês notarem aqui, estou pintando de verde, ele forma essa letra L. Então o cavalo ele vai fazer um movimento em que ele vai chegar nessa casa final em apenas uma jogada. Então ele está formando essa letra L. Tá, então vamos entender um pouquinho. Então eu vou formar a letra L para baixo. Posso formar a letra L para cima. Né? Posso formar a letra L para os lados, para o outro, e aí eu vou formando a letra L aqui. Tá? Para não ficar muito bagunçado, eu vou colocar só a casa final. Então, eu vou fazer a letra L aqui, letra L. São essas as possibilidades de movimento e captura do cavalo. Ok? Então, se vocês notarem, eu estou fazendo a letra L de cabeça para baixo, a letra L de lado, e aqui é a tradicional letra L que é a mais visível para todos, certo? Em suma, vocês podem considerar o quê? Que o cavalo ele faz uma movimentação da seguinte maneira: ele vai andar duas casas para uma direção e uma casa para uma direção oposta. Então vamos fazer o seguinte: eu vou andar duas casas para a direita e uma casa ou para cima ou para baixo. Estou formando a letra L. Outro exemplo: duas casas para cima, uma casa para a esquerda. Ou se quiser trabalhar com as dimensões mesmo, né, pode fazer dois movimentos em horizontal, um movimento em vertical, dois movimentos em vertical, um em horizontal. Certo? Então sempre notem que forma essa letra L, que é o movimento do cavalo. O movimento e captura. Uma coisa interessante na peça do que é o cavalo. Ele é conhecido como a única peça que pode pular. Né? O que significa isso? Vou montar aqui um diagrama específico. A gente vai entender o que significa pular com a peça do cavalo. Certo? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui tentar montar uma situação aqui que fique bacana. Bom, vamos lá. Então, vamos pensar aos poucos aqui. Em relação à movimentação, que é fazer o lance de cavalo e ocupar uma casa vazia. Então, eu vou fazer a letra L aqui. Então, eu tenho aqui a letra L. Então, a casa F2 é uma casa que ele pode ocupar.
eu vou fazer a letra L aqui, vou terminar aqui em G3, também é uma casa onde ele pode ocupar. E por aí vai. Então, essa aqui são as possibilidades em vermelho, onde o cavalo pode se movimentar em letra L. Note que, para ele chegar nessa casa aqui em vermelho, a casa de G5, vou chamar aqui a casa de G5, ele poderia fazer o quê? Um movimento na vertical e 2 na horizontal. Ele chegou aqui. Só que esse mesmo movimento ele pode ser feito por outro caminho. Ele pode ser feito em 2 na horizontal e 1 na vertical, certo? Só que para o cavalo fazer esse movimento de L aqui, concorda que ele teve que pular 2 peças, tá? Então, o cavalo é uma peça que é permitido pular outras, certo? Então, o cavalo, vamos supor que ele vai fazer o movimento horizontal e vertical. Então, ele vai fazer esse movimento e vai alcançar a casa G5 pulando esses 2 peões, tá? E sobre pular as peças, não importa se as peças são de mesma cor do cavalo ou se são peças adversárias, tá? É possível fazer esse movimento de pular as peças. Então, olha que interessante aqui. E o que vocês precisam entender é o seguinte: para o cavalo chegar na casa final dele, é importante que essa casa ela esteja vazia ou que essa casa esteja ocupada por uma peça inimiga. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer a letra L do cavalo, 2 para horizontal e 1 para vertical. Eu não consigo fazer essa jogada. Por quê? Essa casa aqui em C3, que seria a casa final do movimento do cavalo, ela já está ocupada por uma peça minha, da mesma cor que o cavalo. Então, eu não consigo realizar esse movimento. Agora, um outro exemplo. Aqui para cima, mesma coisa. 2 vertical, 1 para horizontal. Também é uma casa que eu não consigo acessar, né? Essa casinha amarela que eu não consigo acessar. Porque no movimento final do cavalo, onde ele vai concluir o movimento de letra L, já existe uma peça da mesma cor dele. Então, ele não consegue sobressair, né? Sobrepor a essa peça de mesma cor. Mas agora aqui nós vamos fazer um movimento de captura. Então, eu vou fazer, o cavalo está aqui em E4, ele vai andar uma na horizontal e 2 na vertical para baixo. A casa final, que é a casa D2, ela é uma casa que está ocupada por uma peça adversária. Então, eu consigo capturar esse peão, por ser um peão adversário. Eu vou fazer um movimento e vou capturar esse peão. Correto? Sei que o cavalo ele exige um pouquinho de treino, de adaptação, porque é um movimento não similar às peças anteriores, que eles trabalhavam em diagonal e linha reta, né? Então o cavalo tem um movimento um pouquinho peculiar, mas com a prática se torna comum se habituar a enxergar as movimentações que o cavalo pode exercer. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria falar com vocês hoje neste vídeo era sobre a torre, bispo, dama e cavalo, né? Para dar complemento ao que a gente já estava vendo com os peões. E ficou para o próximo vídeo o movimento do rei, que é a peça tão importante no jogo de xadrez e dispensa comentários, né? A gente tem que entender o jogo ainda, então a gente vai caminhando devagar, mas é a peça que concentra aí toda a ideia do jogo de xadrez. Tudo bem? Então, se você gostou do vídeo, deixa o curtir. E se ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade. E a ideia é usar esse canal aqui para a gente trazer conteúdo informativo, trazer mais coisas sobre o xadrez. Então, essa aqui é uma série de Aprendendo Xadrez, mas nós vamos trabalhar outras séries também. Beleza? Deixa aqui alguma dica, o que você mais gostou, o que ficou faltando, o que a gente pode melhorar. E é isso. Xadrez por quem gosta de xadrez.